Olá, o nosso grupo é composto por mim, Alexandre Zeni, Joshua Patrick e Leonardo Liani. E a nossa apresentação é sobre o algoritmo de ordenação de dados, Selection Sort, para a matéria de algoritmos e estrutura de dados. E o que é o Selection Sort? É um algoritmo de ordenação de diferentes grupos de dados que se encontram fora de suas devidas posições lógicas. Então, como você pode ver no videozinho à direita, a gente teria aqui um vetor de diversas posições, né, um vetor grande, onde teriam suas posições espalhadas, e da primeira posição até a última, ele vai sendo ordenado, né, de elemento a elemento. E ele baseia-se sempre em passar o menor valor do vetor para a primeira posição, depois o de segundo menor valor para a segunda posição, e assim é feito sucessivamente com os n-1 elementos restantes, até os últimos dois elementos. Até então, né, o vetor estar totalmente ordenado. Bom, como é que ele funcionaria, né? Ele teria dois lados de repetições, né? O primeiro é para a gente saber em qual posição ele está verificando, e o segundo é para depois ele comparar na sua a posição que o valor, né, da posição que a gente guardou com a posição que ele está percorrendo na hora de fazer a comparação, né? Por exemplo, ali se a gente tivesse o zero, ele guardaria um valor zero num auxiliar ali, e depois ele percorreria todo o nosso vetor novamente para ver se tem alguma posição que seja menor que zero. Se tivesse, ele começaria a guardar aquela posição e depois trocaria com a posição que estaria o nosso i, né? O nosso primeiro looping, né? Basicamente é assim que ele funciona. Bom, falando um pouco da complexidade do selection sort, ele vai estar percorrendo todo o vetor de todas as formas, em busca dos valores a serem ordenados. Ou seja, ele sempre vai estar passando pelos dois laços de repetição, o que resulta numa complexidade n quadrática. Enquanto outros algoritmos, como por exemplo o heap-sort e o merge-sort, vão estar possuindo complexidades de logaritmo de n. Falando um pouco mais disso, ele vai. O maior fator que influencia na complexidade dele é que ele vai estar tendo que sempre percorrer o vetor inteiro para descobrir o próximo valor a ser inserido, né, de forma ordenada. Enquanto outros algoritmos, como por exemplo o insertion sort, não precisam fazer isso. Mas a gente vai falar um pouco mais disso depois, onde a gente vai estar comparando o selection sort com outros algoritmos de sorte diferentes. Bom, e quando a gente analisa, né, um algoritmo de ordenação, existem alguns pontos a serem considerados, onde todos esses algoritmos vão ter vantagens e desvantagens. Uma das vantagens do Selection Sort é que ele é simples de ser implementado, então ele é um algoritmo simples de tanto sintaxicamente quanto de logicamente, né? E ele não necessita de um vetor auxiliar, o que facilita na sua implementação e também no seu desempenho, né? Melhora o desempenho. E ele é um dos vetores mais velozes, é um dos algoritmos de ordenação mais velozes, na ordenação de vetores de tamanhos pequenos. Então, o melhor caso para esse algoritmo de ordenação é com vetores de tamanhos pequenos, enquanto o pior caso, onde a gente pode ver as desvantagens, é com vetores de tamanhos grandes, né? Então, ele é um dos algoritmos mais lentos com vetores grandes. Então, esse seria o pior caso dele. E ele não é estável, né? Conforme a gente vai trazendo mais complexidade para os dados e mais dados, vai abrindo mais brechas para bugs e defeitos. Então não é um algoritmo tão confiável assim para largas escalas. E ele sempre irá fazer n ao quadrado menos n dividido por 2 comparações, independentemente do vetor estar ordenado ou não, né? O que resultaria ali na complexidade de log de n ao quadrado. Bom, aqui agora eu vou mostrar em identificação, né, que acho que vai ficar até um pouco mais claro para vocês, né? Bom, começando no nosso método, né, do public void sort, a gente vai passar um vetor bagunçado, um vetor ali de n posições, tudo bagunçado. E a gente vai ali começar a
auxiliar e uma int com tempo menor para a gente sempre pegar a menor posição. Ah, o primeiro for, ele se baseia para a gente ter o controle se todas as posições estão dadas. Então, a primeira posição, como o Xandeco, o Alexandre explicou ali para a gente, ele vai ordenar do menor, por isso que ele começa do zero e vai até a última posição. A primeira vez, ele sempre vai guardar a posição I, porque ele se baseia que a menor posição seja a posição que ele já está olhando, né? Que ele já recebeu. A função ali com for de J vai ser a segunda vez que ele vai percorrer para a gente comparar, né, cada posição para saber se aquela posição I que a gente pegou é a menor ou não, né? Caso a nossa posição o J seja menor, então o menor passa a ser a posição J e não passa mais ser o I. Aí, ali embaixo, no auxiliar, recebe o vetor tempo I, é depois que ele comparou todas as posições de J. Depois que ele percorreu todo o vetor, ele vai guardar ali no posição tempo, menor posição. Ali no auxiliar, ele vai apenas salvar, para a gente saber qual que é a menor posição. A menor posição recebe o valor de I, né? Ou seja, que está com valor que tá com um valor aleatório lá, passa a receber o I. E aonde que está o I, que é lá no começo, recebe a menor posição, né? Então ele faz aquela troca onde que está a última posição, está o tempo menor. Ele recebe o I, e onde está o I primeira, passa a receber a menor posição. E aqui a gente tem um exemplo em C++, que é o mesmo código, só que em C++, para a gente ver se é similar ou quais são as diferenças de código. Mas como a gente pode ver, que é praticamente a mesma codificação. Então, trazendo alguns exemplos reais para o nosso trabalho, né, de como Selection Sort seria implementado, né, digamos assim, no dia a dia. Eu trouxe 2 casos, onde o primeiro caso seria: considere 8 pares de sapatos com tamanhos do 6 ao 13. À primeira vista, você os vê fora de ordem na prateleira e decide ordená-los do menor para o maior. Então, esse seria um exemplo de um vetor pequeno, seria, né, a melhor situação para o Selection Sort, né, onde ele desempenharia melhor. E no segundo exemplo, trazendo menos desempenho, né, para o algoritmo, considere que diferentes vidros de volumes de 100 ml até 2000 ml, você os encontra desarrumados e quer colocar do maior para o menor um dentro do outro. O que então levaria um certo tempo, né? Pois teria que achar o tamanho certo para cada posição. Então, isso, olhando, né, para o código, teria que então passar por esse vetor todas essas vezes, verificando cada posição e colocando no lugar certinho várias e várias vezes. Então, para um vetor maior, isso realmente teria um desempenho muito menor. Bom, comparando então o Selection Sort com outros tipos de sort, como mencionado anteriormente, o Selection Sort tem uma complexidade de tempo de n quadrático, o que não é muito eficiente em vetores grandes. Ele geralmente vai estar performando pior que o Insertion Sort, que é bem similar, a gente vai explorar um pouco isso logo depois. No entanto, o destaque do Selection Sort é justamente a simplicidade, ele é bem fácil de implementar e ele brilha, no caso, né, ele tem vantagens de performance, ele é muito bom sobre algoritmos mais complicados em certas situações. Então a gente tem ali o Selection Sort, como mencionado anteriormente ali, quando o Alexandre falou das vantagens. Em vetores pequenos ele é muito, muito bom mesmo, até pela sua simplicidade. Bom, comparando então o Selection Sort com o que é muito parecido com ele, que é o Insertion Sort, o Selection Sort ele vai, na verdade, comparando com outros antes, ele quase sempre vai estar performando melhor que o Bubble Sort e o Gnome Sort. E daí, como mencionado anteriormente, o Insertion Sort ele é muito similar,
no fato de que após a iteração K, os primeiros K elementos do vetor vão estar em ordem correta. A diferença dos dois tipos de sort diferentes e a principal vantagem do insertion sort, né, sobre o selection sort é que o insertion sort ele apenas analisa quantos elementos é necessário para inserir o próximo elemento. Então não vai precisar estar varrendo o vetor inteiro a cada iteração. Enquanto o selection sort, né, como visto anteriormente ali quando o Leonardo explicou a implementação, ele vai estar precisando analisar todos os elementos para descobrir a próxima iteração, né, o K mais 1 no caso. Então aqui a gente vai entrar no Visualgo, que é um site que foi passado nas aulas, para testar esse selection sort em tempo real. Então eu vou rodar ele aqui e o Léo vai explicar por cima, né, narrando como vai funcionar esse algoritmo. Bom, como eu expliquei, ele salva a posição I ali, né, que é a nossa primeira posição, e vai comparando, e depois ele vai trocando para salvar a menor posição. No caso, ele salvou o 4. Aí o que ele fez? Ele pegou a nossa menor posição e trocou com o nosso I, que no caso era o 4, trocou com a posição que estava lá em primeiro. E ele fez assim sucessivamente, com o segundo. Ele pega a posição e troca com a nossa posição I, né, que no caso seria a segunda. E vai fazendo assim sucessivamente. Ali, ó, no 29, ele vai pegar o 13, vai percorrer todo o vetor e vai trocar com 29, que seria a nossa posição I, né? Nesse caso, quando ele está correndo ali com verde, né, é o nosso J, né, que ele está percorrendo todo o vetor e procurando a posição. E assim ele vai fazendo sucessivamente, até a nossa posição I chegar lá no final, que é ele quando teria percorrido todas as posições do vetor. Como o nosso colega, o Joshua, explicou ali, né, isso que torna o nosso sistema tão desvantajoso quando se trata de vetores grandes, né? Quando são vetores pequenos, ele faz isso de forma rápida, né? Mas quando se trata de vetores grandes, é bem desvantajoso. Bom, aqui, como é uma representação visual, ele vai demorar um pouquinho mais, mas vai ocorrer da forma como o Leonardo explicou, e o vetor no fim vai ficar totalmente ordenado. Agora, mostrando um pouquinho do funcionamento do nosso código, em um teste real aqui no Java. Aqui a gente tem um vetor simples de inteiros desordenados, e rodando esse teste, a gente vai ter printado na tela o vetor desordenado e depois ele totalmente ordenado. E também a gente tem o teste aqui na classe do professor, onde mostra também o tempo, né, em nanosegundos, que demorou para acontecer cada processo aqui de ordenação, tanto de vetores de inteiros quanto de strings. Então é, né, de um objeto sempre genérico. Pode ser qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de dado, né? Então seria isso. Muito obrigado pela atenção